Bíblia comigo em Jeremias 12, ou vamos ler todos na mesma versão aqui, no telão, Jeremias capítulo 12, versos 4 e 5, deixa eu ver se é mesmo, a minha um pouquinho diferente aqui do papel, então vamos ler todos juntos aqui. Até quando a terra lamentará e todo o capim do campo secará? Os animais e as aves perecem por causa da maldade dos que nela habitam, pois disseram: ele não verá o nosso fim. Se te cansas correndo com homens que vão a pé, então como poderás competir com cavalos? Se te sentes seguro numa terra de paz, que farás na floresta do Jordão? Amém. Há uma queixa do profeta Jeremias com o Senhor. Ele faz um questionamento, depois de vários e vários alertas que Jeremias deu para o povo se voltar para Deus, ele começa a fazer uma queixa, porque ele olha e se sente ameaçado. Na verdade ele havia sido ameaçado pelos seus compatriotas, e de todo lado estavam ameaçando ele, porque ele era um profeta verdadeiro, enquanto que os falsos profetas profetizavam paz e segurança para a nação de Israel. Jeremias dizia: olha, o pecado de cada um está chegando à face de Deus, e ele vai levá-los para o cativeiro, vai nos levar para o cativeiro por causa do nosso pecado. E como ele se viu ameaçado, ele faz uma queixa para Deus, não só pelas ameaças contra ele, mas ele viu o ímpio prosperar, aqueles que faziam maldade estavam prosperando, a injustiça era uma característica da época dele, então não havia mais justiça na terra, ali na sua nação, e ele então faz uma queixa para Deus, quando ele diz aqui no versículo 4, eu vou ler numa outra versão, diz: até quando a terra estará de luto e se secará a erva de todo o campo? Os animais e as aves estão morrendo por causa da maldade dos moradores da terra, e eles dizem: Deus não vê aquilo que nos espera. Aí Deus responde para Jeremias no versículo 5, dizendo: se você se cansa numa terra segura, ele está dizendo assim, se você cansa com aqueles que estão competindo a pé, como você vai competir com aqueles que estão a cavalo? Ou se numa terra segura, mais ou menos segura, você está se cansando, o que acontecerá se vier a guerra em sua direção? Então Deus responde com essa queixa. Nós aprendemos algumas lições com esta passagem, com essa queixa de Jeremias e com a resposta que Deus dá para ele. A primeira lição que eu quero citar aqui nessa noite é que Deus, ele responde às nossas orações. Diga amém. Amém. Fale para a pessoa do seu lado: Deus responde às suas orações. Então Deus, ele tem prazer em responder às nossas orações. Jeremias fez uma queixa, fez uma oração, clamou ao Senhor, pediu uma resposta, e Deus respondeu para Jeremias. Agora, na resposta que Deus dá, tanto a Jeremias, quanto muitas vezes para mim e para você, não é a resposta que nós queremos ouvir. Muitas vezes nós fazemos uma oração e nós já desejamos: olha, Senhor, eu quero que o Senhor me responda assim e assado. Só que nós temos que louvar a Deus, porque Ele responde, mas é da maneira dEle, da forma como Ele quer, e nós temos que lembrar que a vontade soberana do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, melhor do que qualquer coisa que eu posso pensar para mim mesmo, é o que o Senhor sabe para mim, o que o Senhor sabe para a sua igreja, o que o Senhor sabe para nossas vidas. Então Deus, ele responde às nossas orações, ainda que não seja da forma como nós desejamos.
Talvez no coração de Jeremias ele esperasse: tá bom, Jeremias, já que está todo mundo te ameaçando, a injustiça está imperando, então eu vou destruir uma meia dúzia aí ao seu redor, vou descer fogo do céu, como aconteceu na época de Elias, para você se sentir vibrante assim, que eu estou te defendendo. Na verdade a resposta foi o contrário. Na sequência do texto, Deus diz para ele: olha, você não vai poder confiar nem nos seus familiares, porque até eles se voltarão contra você. Mas Deus, ele sustentou Jeremias, e Deus sustenta eu e sustenta você, venha o que vier. Glória ao Senhor, porque Ele responde às nossas orações. A segunda lição que nós aprendemos aqui nesse texto é que a injustiça é uma característica dos tempos que vivemos, assim como foi do tempo de Elias. Se a justiça imperava lá naquele tempo, hoje também a injustiça impera, e nós sabemos disso porque a palavra do Senhor nos revela que nós vivemos a última hora de Deus para o homem na face da terra, são os últimos dias do homem aqui na face da terra. Veja o que a palavra do Senhor nos diz em 2 Timóteo 3, do 1 ao 5, mas você precisa saber disto: nos últimos dias, que dias são esses os últimos? Os que nós estamos vivendo. Sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Esse é o tempo que nós estamos vivendo, e nós temos que agradecer ao Senhor, porque Ele nos revela na sua palavra. Não é agradecer a Deus porque existe a injustiça, porque a impiedade, porque o amor ao pecado é exaltado, não é nada disso, mas é porque a palavra de Deus nos mostrou de antemão o tempo em que nós estamos vivendo, e se Ele nos mostrou, é para nós estarmos preparados, firmes com Ele, não olhando ao nosso redor, olhando, como diz em Hebreus, firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. A terceira lição que eu quero extrair aqui é que nós não podemos desanimar diante das circunstâncias. Jeremias talvez estivesse com uma pontada de desânimo de ver toda a afronta que vinha contra ele, mas eu quero dizer para você que ele não desanimou ali, ele saiu daquela situação com bom ânimo, ele venceu aquele momento, e nós vivemos situações e momentos bem melhores que os da época dos profetas. Aí se diz: mas Deus fazia isso, fazia aquilo. Deus continua fazendo muitas coisas, nós é que temos que prestar atenção naquilo que Deus está fazendo. E no que nós somos mais privilegiados que na época dos profetas? Em primeiro lugar, nós temos a Bíblia por completo. Os profetas não tinham, eles tinham somente o Antigo Testamento, e nem era completo. Outra questão fundamental: nós temos o Espírito Santo dentro de Deus. Nenhum profeta teve o Espírito Santo habitando dentro dele. A Bíblia fala no Antigo Testamento, e o Espírito vinha sobre tal profeta, e ele falava aquilo que Deus queria. O Espírito Santo passou a morar dentro do ser humano, daqueles que se convertem ao Senhor, a partir do dia de Pentecostes. Então nós temos um privilégio bem maior do que tinham os nossos irmãos. Por isso nós não devemos deixar levar pelo desânimo, pelo cansaço, pelas afrontas, pelas circunstâncias. Como eu citei agora há pouco, nós olhamos para Cristo, olhamos para Jesus, olhamos para a sua palavra que se cumpre, do Deus que responde às nossas orações, que deixou tudo para que nós pudéssemos saber e não sermos pegos desprevenidos. Deus nos alertou em todas as coisas, então nós temos um privilégio, não podemos desanimar. A quarta lição que eu quero extrair aqui é que Jesus não mima seus soldados. Quem é soldado de Jesus aqui?
Amém? Jesus não mima seus soldados são treinados para a batalha, com trabalho árduo, com adversidade. Por isso nós não precisamos temer se vier adversidade daqui para frente. Não sei se é daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu não sei, mas nós precisamos sempre ser treinados nas adversidades. Por isso que a vida do cristão sempre tem luta, sempre tem tempo de provação, tem tempos melhores, tem tempos mais difíceis, e Jesus, ele não quer mimar os seus soldados. Soldado mimado não vai para lugar nenhum. Pode ver que um exército, ele treina, volta e meia aparece alguma coisa no noticiário que pegaram, alguém vazou uma foto, alguma coisa, de uma espécie de treinamento, tipo afogamento, alguma coisa, mas é o treinamento que os soldados precisam ter, porque na guerra eles vão enfrentar situações piores e reais. Então nós, como soldados de Cristo, nós também precisamos ser treinados. Por isso que Deus disse aqui para Jeremias: Jeremias, se você está reclamando porque você está competindo andando a pé, imagina quando chegar com aqueles que competem com cavalo. Imagina como será quando você estiver na floresta do Jordão, onde tem ladrões, onde tem perigo, onde há guerra. Como que vai ser se você quer agora desanimar? Não, eu não treino soldados mimados, eu treino valentes para a batalha. E o cristão, ele precisa ser valente. Nós crentes precisamos ser destemidos com a palavra de Deus. Não precisamos temer o mal, não precisamos temer dias difíceis, não precisamos temer adversidades, porque o nosso general é Cristo. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Por isso, olhe para a pessoa do seu lado e diga: seja um soldado valente. Temos que ser valentes e não mimados. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. E a quinta lição que eu quero extrair aqui nessa noite é que nós devemos esperar o melhor e nos preparar para o pior. Esperar o melhor significa ser uma pessoa otimista, ser uma pessoa de fé, uma pessoa que deseja dias melhores. Mas quando nós precisamos também nos preparar para o pior, isso não significa ausência de fé, não significa negatividade. Quando eu espero o melhor e eu me preparo para o pior, significa que eu sou uma pessoa precavida. Eu não estou no mundo da lua, eu estou no mundo real. Então nós precisamos sempre esperar o melhor, mas devemos sempre estar preparados para o pior. Jesus já nos advertiu sobre os dias maus, vivemos a última hora dele, e eu estava lembrando essa semana de tantas revelações que Deus deu no início do ano passado, 2021, e eu gostaria que você assistisse a mensagem Prepara-te ao meu povo para se encontrar comigo, está no YouTube, e você vai ver o quanto de revelação que Deus fala sobre dias difíceis. É obviamente que nós sempre desejamos o melhor. Quando nós falamos que devemos estar preparados para o pior, não quer dizer que nós estamos torcendo para o mal, não somos masoquistas, eu quero sofrer, não quero nada disso. Mas assim como Jesus não mima os seus soldados, quer que nós sejamos soldados destemidos, nós temos que ser homens e mulheres de fé, no entanto cheios de prudência. Jesus disse: eu envio vocês para o meio de lobos, seja o que? Simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Ele não disse que ele está enviando por um lugar cheio de gatinho. Ele não está dizendo que está nos enviando para o meio de um rebanho de cordeirinhos. Ele está dizendo que ele está nos enviando para o mundo. Ele nos tira do mundo e ele nos envia novamente ao mundo para pregar a sua palavra, para testemunhar do seu poder, para testemunhar do seu amor, para demonstrar o amor dele de forma prática para as pessoas. E a Bíblia diz que esse mundo da qual nós vivemos, e ele nos envia de novo, esse mundo jaz no maligno.
tudo que é de ruim nós podemos imaginar que aconteça nesse mundo. Por isso nós esperamos o melhor, mas sempre vamos nos preparar para o melhor. Preparar-se para o pior é ser prevenido, e só subsiste aqueles que são alicerçados na palavra de Deus. Só subsiste quem é alicerçado da palavra de Deus. Meus amados irmãos, não pense, assim como Deus não mima, não passa a mão na cabeça. Ele diz que aquele que subsiste é aquele que construiu a sua casa sobre a rocha é Cristo, Cristo é a palavra de Deus. Por isso nós precisamos estar alicerçados nela, não é... Nossas emoções são falhas, muitas vezes somos pegos pelo desânimo, somos sim, muitas vezes a depressão quer chegar, é verdade, mas nós temos como vencer tudo isso pela prática da palavra de Deus. A partir do momento que eu estou alicerçado da palavra de Deus, aqui nesse ministério você tem ouvido palavra de Deus, tem se alicerçado da palavra de Deus. Faça isso na sua casa, aí você estará se preparando para os tempos difíceis, você estará se preparando para o que der e vier, porque não é com livrinho de promessa, não é caixinha de promessa que subsiste para os dias da batalha. Foi isso que Deus disse para Jeremias: você precisa estar preparado. E sabe o que aconteceu com Jeremias? As coisas pioraram para ele, como eu citei na sequência do texto. E Deus disse para não confiar na própria família, a família se voltou contra, ele profetizava, ia no templo profetizar, aí vinha o falso profeta, esbofeteou ele e começava a gritar: é mentira tudo que ele diz, assim diz o Senhor, e dizia o contrário. Foi jogado numa cisterna cheia de lama. Inclusive ele não morreu em Israel, ele acabou morrendo no Egito, porque ele foi obrigado a ir com o povo para o Egito. Meus amados irmãos, Deus quer que nós sejamos alicerçados na sua palavra. Aconteça o que acontecer, espere o melhor, mas prepare-se para o pior. Seja uma pessoa precavida, seja prudente. Minha esposa fala sempre de que guarde alimento, estoque alimento, tudo que for sobre prudência. Estude o que é prudência e pratique a prudência na sua vida. Fala para o seu irmão: espere o melhor, prepare-se para o pior. Reforce isso: espere o melhor, prepare-se para o pior. Mais uma vez. Amém. Espere o melhor, prepare-se para o pior. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te adoramos, ó Pai, na beleza da tua santidade. E ela nos orienta para sermos homens e mulheres cheios de fé, de esperança. E mesmo quando nós esperamos o melhor, estamos preparados para o pior, não significa ausência de fé, Pai. Pelo contrário, a nossa fé na palavra do Senhor nos aponta, ó Deus, para sermos precavidos, para sermos prudentes, ó Pai. E é isso, ó Deus, que eu quero, ó Deus, ser prudente, ser precavido. Ó Deus, temos cuidado com dívidas, temos cuidado, ó Deus querido, com tudo aquilo que pode nos afastar do Senhor, Pai, porque a volta do Senhor é iminente, Pai, é iminente, e eu creio, ó Deus querido, nisso. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém.